uma fumaça, não é uma nuvem, é algo que só um tricolor pode explicar. Que o Fluminense tem é a supremacia do espírito. E ela está personificada ali no pó de arroz. O ano 1914, jogavam Fluminense e América nas Laranjeiras. Carlos Alberto, que jogara pelo América, tinha se transferido para o Fluminense. Claro que a torcida americana escolheu o Carlos como alvo e começou a provocá-lo gritando: pó de arroz! O pó de arroz gritado contra o Fluminense foi gritado primeiro contra o Carlos Alberto. Mas por que pó de arroz? Ele tinha por costume, já desde que jogava no América, ele fazia a barba, ele passava o pó de arroz como uma maneira, nessa região, né, na região da barba, não no rosto todo, como uma maneira de acalmar a pele, né? Isso era um costume, isso se utilizou durante muito, muito tempo. Você não tinha um creme pós-barba como você tem até hoje. Não tinha qualquer ligação com uma questão dele tentar embranquecer o rosto para fingir que não era negro, até porque isso seria completamente impossível, né? Para esquentar ainda mais a situação, a data do jogo não poderia ser mais simbólica. 13 de maio, o dia da assinatura da Lei Áurea no Brasil. E o caldo entornou de vez. O que poderia ter virado só mais um caso folclórico de provocação entre torcidas se transformou numa acusação de racismo. As pessoas compraram essa ideia e ela se institucionalizou como verdadeira. Então, existem, inclusive, estudos acadêmicos, matérias de jornal, livros que contam essa história da maneira errada. Espalhou-se a versão de que Carlos Alberto usava pó de arroz para embranquecer a pele e poder jogar pelo Fluminense. As pessoas tentavam se embranquecer e, obviamente, isso atingia a população negra, com certeza. E depois a gente vê isso em alisar o cabelo, em vários outros símbolos que aproximariam da estética branca, né? Não podemos negar que o ambiente era propício para que a história se espalhasse. O futebol era, assim, elitizado e racista. Ainda não era um esporte das massas, como se tornaria, felizmente. A arquibancada era extremamente branca, os clubes, nos seus setores sociais, eles eram extremamente brancos, mas dentro do gramado você tinha um ou outro jogador negro. Não era algo tão comum, mas você já tinha, desde o início do futebol brasileiro, você já tinha esses jogadores negros. O maior jornalista esportivo do país na época, Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, disse que Carlos Alberto, no Fluminense, se sentia mais mulato. Seu cronograma capilar precisa de... Promoção! O único mulato num clube de brancos. Isso depois se institucionalizou a partir de um torcedor do Flamengo, que era o Mário Filho, que escreveu o livro O Negro no Futebol Brasileiro e que colocou essa história como algo verdadeiro. A partir do momento que as coisas estão num livro, é difícil você desmentir, né? Mas essa história tem uma peça que não se encaixa. Quem joga bola sabe que você vai suar, em 1 minuto aquilo sairia, não teria como fingir nada. O próprio Mário Filho reconhecia que não podia enganar ninguém. Segundo ele, a cara cheia de pó de arroz deixaria cinzenta a pele do jogador. Chamaria ainda mais atenção. Teria sido a primeira fake news do futebol brasileiro? Acho que foi um mal-entendido. A torcida do Fluminense enfrentou com criatividade essa onda de preconceito. E pó de arroz virou a marca da entrada do time tricolor em campo. A torcida tricolor pegou aquilo como algo para tentar defender o seu jogador. Não, então tá, já que ele é pó de arroz, todos nós somos pó de arroz também. É bonito na história do pó de arroz ter virado o sentido da palavra, ter passado a ser orgulhado, que antes era um xingamento. Em 1910, 4 anos antes daquele Fluminense América, Alfredo Guimarães se tornara o primeiro negro a defender o Fluminense. E a história continuou sendo escrita.
O clube do Pó de Arroz é também o clube de Veludo, Didi, Luiz Envaldo, Marcão, Roger, Flávio, Jair Marinho, Marco Antônio, Paulo César Caju, Marcelo, Assis Washington, Cristóvão, Assis Washington, Didi, Roger, Marcelo, Marcão, Luiz Henrique. É um maior orgulho pra gente quando a gente sai do jogo com o pó todo na cabeça, porque não é uma maneira de embranquecer a torcida, é uma maneira de dizer que nós vencemos o racismo aqui dentro, nós resolvemos as nossas questões aqui dentro e nós somos um grupo que vai utilizar um xingamento que seria racista para combater o racismo.